Hoje a gente vai conversar rapidamente com a médica infectologista Roberta Lacerda. Doutora Roberta, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente gostaria muito de ouvi-la sobre esses trechos dos diários aí do ex-consultor de saúde do governo americano, Anthony Fauci, que foram divulgados na semana passada, e também sobre os impactos dessas informações no debate sobre a pandemia. A senhora foi uma das muitas vozes que foram silenciadas, infelizmente, né, nesse debate que foi interditado durante a pandemia de Covid-19. Eu tive a oportunidade de conversar com a senhora em algumas oportunidades. Foi um momento bastante difícil, bastante delicado, doutora Roberta, mas a ideia da Oeste é que durante toda a semana é dar voz para essas pessoas que foram silenciadas, que foram perseguidas, né, médicos e cientistas que, de alguma forma, né, ousaram questionar a ciência que estava sendo imposta naquele momento. Então, eu gostaria de ouvi-la rapidamente. Como é que a senhora recebe agora, 6 anos depois, não é, doutora Roberta, essas informações, esses diários de uma pessoa que teve uma influência muito grande no processo decisório, né, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, na trajetória dessa pandemia? Como é que a senhora recebe esses relatos nesse momento? Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa audiência da Oeste, a todos os jornalistas da bancada. A gente agradece a oportunidade de estar revendo esse momento decisivo na história da medicina, porque assim como a AIDS na década de 80, eu costumo dizer que a pandemia da Covid vai inaugurar esse novo capítulo, né, na medicina. Foi um cisma. Então, de 2020 para cá, nós assistimos ao mundo sendo novamente feito uma reengenharia social, e tudo que nós alertamos em meados de 2020, 2021, porque essa audiência pública que o Anthony Fauci fez agora recentemente, ela já foi feita uma outra vez em 2021, repercutiu nas redes sociais com o nome, inclusive, de FauciGate, mas dada a censura da Trusted News Initiative, que nos Estados Unidos recebeu esse nome e no Brasil recebeu o nome de consórcio de imprensa, não permitiu que as pessoas tivessem acesso aos dados dos whistleblowers, né, dos denunciantes, tanto da indústria farmacêutica, como também aliados do governo Trump, do governo Biden, que dentro do contexto do CDC, mas também do NIH e do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergia do Dr. Anthony Fauci, havia uma organizada estrutura de corrupção para corroborar dados que não eram científicos, que estavam sendo decididos entre 4 paredes por burocratas, baseados no que eles pensavam ser a melhor forma de conduzir a pandemia, com os seus interesses escusos. Isso ficou muito claro, dado que foi mostrado, né, pelos vários senadores, congressistas americanos, o quanto Anthony Fauci recebeu de financiamentos, prêmios, e que é realmente crime pelo governo, né, na Constituição Federal dos Estados Unidos, e muito embora ele tenha recebido esse indulto, né, do presidente Joe Biden, retroativo a 2014, a gente tem que relembrar um pouquinho a cronologia dos estudos de coronavírus, e eles remontam a 2002, quando Anthony Fauci, junto com Ralph Baric, dentro do contexto de estudos de ganhos de função, estudaram o vírus in vitro em tecido pulmonar humano para aumentar a infectividade, com aquela razão de ser, de estudar proposição de vacina, tendo em vista risco de bioterrorismo. Então, ele corre esse risco ainda de ser processado criminalmente, a despeito desse perdão do Joe Biden. Por quê? Ele foi feito com uma caneta automática, não se sabe até que ponto isso pode ser, né? A nossa jurista Ludmila Lins Grillo, ela pode falar com mais propriedade a respeito disso, mas ele vai ser, sim, incriminado por todos esses dados que ele colocou do distanciamento de 3 metros, que isso também não tinha cabimento, do lockdown, porque a gente fez também a assinatura da Declaração Great Barrington, que muitos cientistas diziam que o lockdown não era necessário naquela situação, que na verdade favoreceu os oligopólios, quebrou pequenas empresas, pessoas tiveram suas vidas destruídas para que houvesse esse controle social, e de fato o tratamento precoce foi
desacreditado e as pesquisas foram fraudadas, como a gente viu em periódicos como Lancet, né, como New England Journal, que fraudaram estudos com subdose de ivermectina ou superdosagem de hidroxicloroquina, mostrando que eram estudos fadados ao fracasso, para que mostrasse que a droga não tinha eficácia, porque, de acordo com os acts do governo americano, se você tem um tratamento provável para uma doença nova, você não pode lançar medicamentos ou imunizantes de modo experimental, como foram as ditas vacinas Covid, que a nós foi empechada nessa aura de antivacina, de forma bem genérica, no contexto desse cancelamento, censura e difamação mundial e aqui no Brasil também. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.